Mais uma terça light. Obrigado, esses queridos irmãos voluntários da nossa banda CCLN Music. Eu estou muito alegre de estar aqui com você de novo, nessa nova temporada nossa online. Veja como são as coisas, há crises que vêm para nos acelerar em tantas coisas. Nós estamos agora acelerando todo o nosso processo tecnológico. Eu sei que você está mais tecnológico hoje do que você era um mês atrás, não é verdade? Graças a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez você que está aí comigo. Fique comigo hoje. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante, muito interessante, um assunto que você precisa saber. Eu quero, assim, com a graça de Deus aqui, trazer algumas verdades para o seu coração, trazer algumas verdades para você que realmente quer liderar com sucesso em meio a tempos de crise. O título dessa palavra é Liderando em Meio a Crises. Liderando em meio a crise. Você já pensou o que seria de uma crise sem líderes? O que seria de uma crise sem líderes? O que seria de uma crise sem bons líderes? Eu quero, antes de tudo, orar com você. Eu quero, antes de tudo, orar com você nessa noite, amém? Aonde você está, você pode orar comigo. Você pode aí, quem sabe, para facilitar a sua concentração, fechar os seus olhos. Você pode se concentrar em Deus e orar comigo. Pai, muito obrigado por mais uma terça light. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor fez. Pai, eu sei que nós vamos vencer em meio à crise. Eu sei, Pai, que o Senhor vai levantar líderes em meio à crise. Eu sei, Senhor, que o Senhor forma líderes, o Senhor desperta líderes. Senhor, líderes são descobertos em meio à crise. E eu sei que o Senhor tem prazer em elevar o número de líderes, de trabalhadores, de pessoas a fim de transformar esse mundo, de pessoas a fim de transformar esse tempo. Pai, eu peço a Tua bênção sobre todos que estão conosco hoje, sobre todos que estão nos assistindo pela internet, todos que estão conectados conosco, que também nessa hora estejam conectados com o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Bom, mas eu quero dizer para você, você sabia que os melhores líderes, eles foram formados em tempos de crise? Muitos dos grandes líderes são formados em tempos de crise. Muitos dos grandes líderes, se eles não foram formados em tempos de crise, eles foram, quem sabe, descobertos em tempos de crise. Você sabia também que todo líder, para ele chegar a um determinado nível, ele precisa passar com aprovação pelos tempos de crise? É verdade. Então, o que eu quero dizer nessa noite é que uma crise é uma oportunidade para você. Uma crise, ela não necessariamente é só uma perda, não necessariamente é um tempo só difícil, mas uma crise é uma oportunidade para você. Uma crise é um tempo de oportunidade para, quem sabe, você ser formado como um bom líder. Quem sabe você vai ser descoberto nesse tempo como um grande líder. Quem sabe você vai ser aprovado por Deus como um bom líder. Então, apesar dessa crise que nós estamos hoje, 24 de março de 2020, nós estamos enfrentando essa crise, essa tempestade a respeito do coronavírus, você sabe muito bem. Mas apesar dessa crise que nós estamos, é inegável que pode ser o seu tempo, pode ser a sua oportunidade. Sabe, é em tempos como esse que surgem grandes líderes. E agora eu quero falar para você um pouco como que esses líderes surgem. Como que esse líder é aprovado em meio à crise? Como esses líderes, eles são formados, eles são descobertos? Eu quero falar para você um pouco de como liderar em meio à crise. Por isso o título dessa palavra é Liderando em Tempos de Crise. Liderando em meio à crise. Veja, existem algumas atitudes visíveis
de quem está liderando bem, de quem está tendo sucesso na sua liderança, mesmo em tempos de crise. Existem algumas atitudes que são assim muito fáceis de você observar, de você perceber, em líderes poderosos, em líderes grandes, em líderes que resistem, em líderes que são resilientes, em líderes que mesmo em meio à crise avançam, em líderes que enxergam o futuro, em líderes que se posicionam, tomam importantes decisões. Eu quero falar de algumas atitudes desses líderes, mesmo em tempos de crise. Sabe, eu quero usar nessa noite, não um texto específico, mas a história de um desses grandes líderes que está na palavra de Deus. Se tem um lugar que tem líder que venceu na crise, é a palavra de Deus. E um dos líderes que eu mais admiro, um líder incrível, que venceu um momento de crise com grande sucesso, um líder incrível, admirável, é um líder assim que certamente nos inspira, hoje vai te inspirar, através do Espírito Santo também Deus vai falar com você. Esse líder é Neemias. Depois você precisa ler o livro de Esdras e o livro de Neemias. Não perca essa oportunidade, mas em Neemias 1 até Neemias 7, principalmente, conta sobre a história, a crise e a vitória sobre a crise desse grande líder Neemias. Eu quero, pela graça de Deus, poder tirar algumas verdades desses capítulos aqui, claro, sem ler tudo, depois você pode ler aí, mas muitos conhecem a história, e um rápido resumo é que a cidade de Jerusalém, ela tinha sido destruída. Ela tinha sido destruída, suas muralhas tinham sido destruídas, suas casas tinham sido destruídas, a cidade estava acabada. E então, aquela crise se instaurou ali. Você sabe muito bem que aquela crise, ela tomou conta de Jerusalém. E Neemias, aquele que era antes um copeiro, se torna governador daquela região. E ele consegue uma licença com o rei da Pérsia, para ir a Jerusalém, para avaliar a cidade. E quando ele chega lá, ele vê com seus próprios olhos o tamanho da crise que estava instalada em Jerusalém, e então ele resolve começar a reconstruir aquela cidade. Aquele grande líder, mesmo naquela crise, ele está dizendo: nós vamos reconstruir essa cidade, vamos começar pelas muralhas, vamos começar pelas muralhas, porque as muralhas protegem a cidade. E então ele lidera em meio à crise. Ele foi um líder de sucesso em meio à crise. Ele foi um excelente líder em meio à crise. Como você está liderando nesse tempo de crise? Como você tem sido como líder nesse tempo de crise? Como você tem liderado a sua casa nesse tempo de crise? Como você tem liderado as suas atribuições ministeriais nesse tempo de crise? Como você tem talvez liderado áreas da sua empresa mesmo nesse tempo de crise? Tem pessoas liderando online, tem pessoas que estão fazendo home office, liderando 100, 200, 300 pessoas da sua casa, imagina. Nós estamos desafiados a liderar de forma efetiva, de forma que tenhamos sucesso ao bem das outras pessoas, mesmo em meio a essa crise. E eu tenho certeza que depois dessa palavra, você vai despertar para muitas atitudes importantes que você precisa ter nesse tempo de crise, para passar com vitória. Mas Neemias, ele liderou essa crise de Jerusalém por 12 anos. Ele estava naquele momento ali, e ele resolve então reconstruir as muralhas da cidade. Ele liderou diversas reformas nos valores da cidade. Depois você pode aprofundar nessa história, reformas sociais, reformas religiosas, econômicas, sabe, Neemias foi um grande líder. Mas eu quero te mostrar então agora, já ir direto ao assunto. Obrigado, irmão. Eu quero ir direto ao assunto, e eu quero mostrar para você algumas atitudes visíveis de quem está liderando bem em meio à crise. E eu já quero partir para a primeira. A primeira coisa que você precisa ter para liderar bem em meio à crise, a primeira coisa que um líder, ele tem muito bem resolvido no seu coração, na sua mente, no momento de crise, é que um líder de sucesso, em meio à crise, ele não deixa as emoções sobressaírem aos seus valores. Ele não deixa a emoção sobressair aquilo que já foi construído dentro dele. Sabe, em Neemias 4 fala da oposição que eles sofreram.
Em Neemias 4 especificamente, fala da oposição que aquele líder sofreu. Ele estava ali reconstruindo um muro, ele estava ali reconstruindo os muros da cidade, em meio à crise, ele resolvendo a crise, como todo grande líder quer resolver a crise, mas ele estava reconstruindo os muros, o muro da cidade, e a Bíblia diz que alguns ficavam furiosos, e eles olhavam para eles, e eles afrontavam o povo, afrontavam Neemias, e no versículo 2, depois você pode ler Neemias 4, mas vai dizendo assim, olha, eles confrontavam assim, olha, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que eles vão restaurar o seu muro? Será que eles vão conseguir terminar? Será que eles vão oferecer sacrifício? O que esses loucos estão fazendo? Será que eles vão terminar essa obra tão rápido assim como eles acham? Será que eles vão resolver essa crise tão rápido? O que eles estão acelerados? Será que eles vão conseguir ressuscitar as pedras do muro? Ou seja, será que eles vão conseguir de fato reconstruir a cidade? E Neemias disse, enquanto eles nos afrontavam, nesse meio tempo, nós fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Fato é que as emoções de Neemias não estavam abaladíssimas, as emoções de Neemias, elas não estavam assim, num nível num nível assim, muito conturbado, a ponto de as afrontas o paralisar. Vejam, Neemias aqui, ele está firme, ele estava falando em outras palavras, olha, enquanto há uma crise, enquanto nós somos afrontados pela crise, nós estamos reconstruindo o muro, em toda a sua extensão, deixa quem não está a fim de se esforçar, quem não está a fim de fazer algo que possa fazer, deixa essa pessoa criticando, não tem problema, é isso que ele estava dizendo. Então um líder, em meio à crise, um grande líder, ele controla as suas emoções, ele faz com que os seus valores sejam mais relevantes nesse momento, é claro, do que as suas emoções. Sabe, querido líder, os seus liderados já têm emoções demais para fazer você desistir, ou para eles desistirem. Os seus liderados já têm emoções demais para desistir. Então, líder, você precisa resistir. Sabe, no versículo 10 de Neemias 4 diz, olha, enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer assim, os trabalhadores já não têm mais forças, eles estão cansados, por nós mesmos nós não vamos conseguir reconstruir o muro não. Mas depois você vai vendo a solução de Neemias, porque líderes, eles controlam as fortes emoções. Sabe, queridos, nesse momento, fortes emoções, elas podem acontecer, mas elas não podem dominar o coração de um líder. Fortes emoções podem acontecer, mas elas não podem dominar o coração do líder no momento da crise, senão vai paralisá-lo. O que vai te sustentar e te fazer avançar são seus valores, é a sua história de conquista, é a sua história de firmeza, e eu sei que você tem. Então preste atenção, cuide para que no momento da crise, as suas emoções não dominem sobre os seus valores, sobre os seus fundamentos. A segunda coisa, a segunda atitude incrível, atitude importante, de um líder que vence em meio à crise, de um líder que lidera bem em tempos de crise. A segunda coisa importante é que um líder em tempos de crise, ele se mostra corajoso. Um líder em tempo de crise, ele se mostra corajoso. Em Provérbios 24:10 tem um texto interessante que fala, olha, se você se mostra fraco nos dias da dificuldade, em outras palavras, nos dias da crise, é porque a sua força é pequena. Você sabia que os momentos de estresse, eles são matérias-primas? O estresse é uma matéria-prima. Agora, você precisa decidir se o estresse vai ser uma matéria-prima para te causar medo, ou para te causar coragem. Todos os líderes têm uma reação ao estresse. Nós estamos num momento difícil, um momento de crise, um momento de estresse, e quem mais tem pressão são aqueles que estão mais à frente. Os líderes sofrem níveis de pressão diferente de quem é liderado. O maior nível de pressão está sobre os líderes, mas você que é líder, eu quero te fazer essa pergunta, o estresse desses dias, por causa dessa crise, tem sido uma matéria-prima do medo, ou da coragem para você?
Veja, em Neemias 2, no versículo 17 e 18, ele vai falando sobre como eles estavam reconstruindo. Mas é incrível, porque Neemias ele fala assim: vamos começar a reconstrução agora. E diz que ele e o seu povo se encheram de coragem para esse bom projeto. Se encheram de coragem para esse bom projeto. Sabe, Neemias ele encorajou os demais. Neemias diz ele e o seu povo. Não foi só ele, porque um líder corajoso, ele pode até encontrar um medroso no seu time, mas um líder medroso dificilmente encontrará um corajoso no seu time. Eu vou repetir para você, um líder corajoso, ele pode até encontrar um medroso na sua equipe, no seu time, mas um líder medroso dificilmente encontrará alguém corajoso no seu time. Liderança em tempos de crise é coragem para liderar. Liderança em tempos de crise é coragem para ir à frente. O bom líder é o líder que vai à frente, é o líder que se envolve. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas sabe, liderança em tempos de crise não é somente você ser um líder corajoso, mas através da sua coragem, as pessoas serem positivamente contaminadas com ela e se tornarem também corajosas, porque quando um líder é corajoso, ele vai transmitir isso para a sua equipe, para o seu povo, e eles começam a tornar-se cada dia mais corajosos também. Sabe, liderança em tempos de crise é coragem para liderar. Então, uma segunda atitude muito importante é que um líder bem-sucedido em tempos de crise, ele se mostra corajoso. Como você está nesse tempo? Líder, como você tem andado? Revista o seu coração de coragem, revista as suas palavras de coragem, revista a sua mente de coragem, porque certamente Deus vai usar a sua vida, certamente você vai inspirar muitas pessoas, certamente você vai ser como um libertador do medo nesses dias. A terceira atitude muito importante de líderes que têm sucesso em meio à crise, é que liderar na crise não é ser positivo quando nós estamos no final dela, quando tudo já está voltando ao normal. Não adianta. O desafio de um grande líder em tempos de crise é ser uma pessoa positiva, é ser um líder positivo nas suas atitudes e principalmente ou também nas suas palavras. Sabe, se tem um segredo muito poderoso para a gente vencer em tempos de crise, são as palavras que estamos declarando. Infelizmente mesmo, alguns líderes já entram na crise mal, porque a sua boca já declarou a derrota. Mas quando um líder, ele entra numa crise, mesmo que ele entrou agora, mas só, por enquanto, só está declarando a vitória, ele já iniciou vencendo nessa crise. Porque a sua boca, ela vai te levar à vitória ou não. Preste atenção. Liderar na crise, aliás, para um líder, o fim da crise não é quando as pessoas voltam ao normal, mas o fim da crise é quando as suas palavras, é quando a sua positividade, é quando as suas declarações de fé, elas já estão alterando o comportamento dos seus liderados, a ponto deles recuperarem a força, a ponto deles recuperarem a expectativa, e a ponto deles, mesmo em meio à crise, estarem com você nessa batalha. Mas isso só acontece quando o líder é positivo nas palavras, quando o líder entende o poder das suas palavras, das suas atitudes também. Sabe, o nosso povo já tem problema demais na crise, o nosso povo já tem dificuldades demais. Então o papel de um líder é declarar fé, é declarar o que vai acontecer, é declarar o que ele consegue enxergar. Vejam, em Tiago 3,
em Tiago 3, versículos 4 e 5, um texto muito interessante sobre o poder da nossa língua. Diz assim: tomem também como exemplo os navios, embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um leme que é muito pequeno, que vai conforme a vontade do piloto. Então você já viu um navio, o leme é sempre muito pequeno em relação ao tamanho do navio. E o apóstolo Tiago lhe diz: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, ela é como o leme de um navio, mas se vangloria de grande poder, de grandes coisas. Neemias, ele usava a sua boca. Neemias estava liderando a reconstrução daquele muro, e ele usava a sua boca como um grande líder. Ele tinha atitudes positivas, ele tinha palavras de fé, palavras positivas, enquanto os inimigos vinham com palavras negativas: você não vai conseguir, o seu povo vai perecer. Mas Neemias, ele olhava para frente, ele olhava para o céu, e ele dizia: nós vamos vencer, nós vamos passar, nós vamos reconstruir o muro. Como tem sido a sua boca nesses dias? Se você quiser ser um grande líder em tempos de crise, você precisa usar a sua boca como Deus quer que você use. Neemias 2,19 diz: olha, eles souberam disso, zombaram de nós, e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Era o tempo inteiro. Mas olha no versículo 20 de Neemias 2, a resposta de Neemias. Ele diz: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Então, mesmo em tempos de crise, um bom líder, ele precisa ser aquela pessoa que traz esperança, que ministra expectativa. É aquele líder que vai ao coração das pessoas, impulsionando as pessoas para frente, para acreditar que vai passar, que é um tempo passageiro, que é um período rápido, mas que, independente das circunstâncias, nós vamos passar. Assim tem que ser a voz e a palavra de um líder em meio à crise. Então, uma das diferenças de um bom líder num tempo de crise, de um bom e de um mau líder num tempo de crise, é que o bom líder olha para frente. Geralmente um líder comum, ele olha para baixo. Mesmo sendo existem líderes que parece que em tempos de crise desistem de olhar para frente. É muito fácil olhar para frente quando está tudo bem. É muito fácil olhar para frente quando as nossas férias já estão marcadas, quando as nossas viagens estão para acontecer. É muito fácil olhar para frente quando tudo está normal na cidade. É muito fácil olhar para frente quando você pode ir ao shopping a hora que quiser. É muito fácil você olhar para frente quando está tudo na normalidade. Mas eu quero te perguntar, nesse tempo de crise, líder, como você está olhando? Você está olhando para baixo ou para frente? Porque um bom líder, ele olha para frente. Por que para frente? Porque ele tem visão de longo prazo. Um grande líder, ele não enxerga só o hoje, ele enxerga o amanhã, ele enxerga daqui 1 ano, daqui 5 anos. Eu quero dizer para você, nesse tempo de crise, se você quiser ser um líder que vai ser descoberto, despertado, se você quiser ser um líder que vai ser aprovado, aperfeiçoado, preste atenção, olhe para frente, tenha uma visão de longo prazo, busque enxergar o futuro, busque enxergar o amanhã, que será bem melhor do que o hoje que passamos. E às vezes, alguns líderes até precisam tomar decisões e atitudes até duras. É sério. Em tempos de crise, algumas decisões duras hoje estão sendo tomadas visando o amanhã. Há poucas semanas atrás, nós vimos o presidente da maior potência mundial, os Estados Unidos, o senhor Donald Trump, de repente, de uma hora para outra, fechando todas as suas fronteiras para a Europa. Uma decisão tanto quanto polêmica, uma decisão difícil. Eu não estou aqui para julgar se foi ótimo, se foi bom, se foi ruim, se foi péssimo, mas algo que nós temos que pensar é que, num primeiro momento, algumas decisões importantes de um grande líder são criticadas, porque o líder geralmente enxerga à frente. O líder não só vai à frente, mas ele enxerga à frente porque ele tem uma visão de longo prazo.
Então, por exemplo, num tempo de crise, você vai perceber grandes líderes reduzindo custos, reduzindo despesa, realinhando a sua vida, realinhando a sua empresa, realinhando o seu estado, o governo, realinhando as coisas. Por quê? Porque líderes, bons líderes, líderes de sucesso, líderes abençoados, vamos dizer assim, eles são positivos nas suas atitudes e nas suas palavras. Porque para ter sucesso liderando em meio à crise, você não pode ser negativo. Você não pode ter palavras de morte, pelo contrário, já tem palavras demais de morte, já tem palavras negativas demais. Deus conta com líderes que olham para cima, que olham para frente, que declaram fé, que oram com fé, que abraçam, abraçam não pode. Mas Deus está convidando líderes que olham e declaram palavras de fé, para frente e para cima. A quarta atitude visível de quem está liderando bem durante uma crise, em meio à crise, de quem tem sucesso na sua liderança, em meio à crise, em tempos de crise. A quarta atitude visível num líder, que nós precisamos aprender, que nós precisamos praticar, é que em tempos de crise, um grande líder, ao invés dele se tornar mais relapso com os detalhes, com as coisas aparentemente pequenas, ele se torna mais ligado, ele se torna mais diligente, ele aumenta o seu nível de atenção na sua fidelidade, na sua lealdade, na sua resiliência, nas coisas importantes. Vejam, em Neemias 6, depois você pode ler todo esse texto, eu te encorajo a ler Neemias do capítulo 1 ao 7, essa história é maravilhosa, mas em Neemias 6, do 1 ao 4, tem uma parte onde nós vemos uma resposta incrível de Neemias em relação aos inimigos. Os inimigos estavam querendo distrair Neemias, os inimigos estavam querendo paralisá-lo, era uma crise, parece que eles queriam continuar na crise, mas Neemias, como um grande líder que foi, um líder inspirador, ele dá uma resposta, que tem que ser a nossa resposta como líderes para esses dias. Ele diz: olha, eu estou executando um grande projeto e eu não posso descer. Eles queriam que ele parasse a construção do muro, a reconstrução da cidade, para resolver coisas que não eram tão importantes para aquele momento. Era um detalhe, mas era algo muito importante, ele não podia parar, era o foco dele. Então grandes líderes, bons líderes, mesmo em meio à crise, eles não deixam de observar detalhes importantes. Veja comigo, ele responde assim: eu não posso descer. Por que parar a obra para encontrar com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem: vem aqui, para um pouquinho, desce. Não fica preso a detalhes, nós estamos numa crise, aliás, numa crise, tem coisas que você tem que deixar para lá, numa crise você não precisa ser tão fiel, numa crise você precisa entender que a crise é muito grande, você não é maior que ela, então não seja tão resiliente, numa crise você não precisa ser generoso, numa crise você não precisa ser atento a alguns detalhes da sua fé, numa crise você não precisa ser atento a alguns detalhes, algumas disciplinas da sua vida, sei lá, mas eles estavam querendo dizer para eles: olha, para aí, não preocupa não, vem para cá. E a resposta dele foi: 4 vezes, eles me mandaram a mesma mensagem, e nas 4 eu dei a mesma resposta: eu estou num grande projeto. Em outras palavras, eu lidero na crise, eu mantenho os meus valores na crise, eu não vou descer, eu não vou perder o foco, porque eu sou um grande líder, e um grande líder, ele vence em meio a crises. Na crise é onde o seu caráter é mostrado. Na crise, nós precisamos provar a Deus a nossa resiliência, a resiliência da nossa fé, a nossa resiliência como homens e mulheres de Deus. 2 Coríntios 4,16, tem um texto que eu amo, diz assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia.
Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Sabe, um líder, ele é resiliente na crise. Um líder, ele aumenta a sua atenção nesses aspectos. Um líder em meio à crise, ele não fala, agora é crise, então não preciso se preocupar com algumas coisas. Não, ele aumenta a sua resiliência, ele aumenta a sua diligência, ele aumenta a sua firmeza. Naquilo que ele já era firme, ele se torna mais firme. Naquilo que ele acreditava, agora ele acredita mais. Nos fundamentos da sua fé, agora estão mais visíveis. Naquilo que ele realmente vivia, em relação aos seus princípios, agora ele se aprofunda no que ele já vivia. Ele é aperfeiçoado. Por exemplo, como está a sua generosidade, líder, no tempo de crise? Deixa eu te falar uma coisa. A sua vela, ela não perde luz ao acender outras velas. Vou falar de novo. A sua vela, líder, ela não perde luz ao acender outras velas. Você já pegou uma vela e foi acender outra? Aparentemente, num primeiro momento parece que ela perdeu a luz. Mas quando você tira a vela, na verdade a luz foi multiplicada. Quando você reparte com outras pessoas, quando você se torna uma pessoa ainda mais generosa em meio à crise, sabe, a luz vai aumentar na sua vida e na vida de outras pessoas através da sua vida. Então, pelo contrário, nas crises que temos que dar mais, nas crises que nós temos que ofertar mais, nas crises que nós temos que ser mais generosos com as pessoas, nas crises que nós temos que cuidar das nossas responsabilidades em generosidade com Deus, são nessas crises que eu e você precisamos provar. Precisamos aumentar a nossa atenção, porque humanamente falando é mais fácil a gente ser mais egoísta num tempo de crise, é mais fácil a gente nos tornar pessoas que não dão valor a certos princípios que são muito importantes para nós em tempos de crise. Então nós precisamos nesse tempo ser mais sensíveis às outras pessoas. Você grande líder, precisa ser mais sensível ao que as outras pessoas estão precisando. Na crise o nosso desejo de posse, se a gente tiver em Deus, se você e eu estivermos em Deus, o nosso desejo de posse vai diminuir, não vai aumentar, porque na verdade um grande líder, ele que está em Deus, ele começa a pensar primeiro nas outras vidas, nas outras pessoas. Quando você é generoso com a obra de Deus, quando você é generoso diretamente com outras pessoas, quando você é generoso mesmo em tempos de crise, você está demonstrando o seu amor por outras pessoas, por Deus também, é claro. Sabe, alguém disse que o dinheiro é um servo maravilhoso, mas é um senhor terrível. O dinheiro é um servo maravilhoso, mas é um senhor terrível. Se você quiser ser um líder de sucesso, não faça do dinheiro o seu senhor, mas o seu servo. A palavra de Deus diz em Mateus 6:21, aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E continuando, ele depois diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro com D maiúsculo. Preste atenção. Nessa crise, eu quero dizer para você, nessa crise, deixe marcas de generosidade na vida de outras pessoas. Nessa crise, deixe as pessoas verem você como uma pessoa generosa. Nessa crise, deixe os céus marcados com a sua generosidade. Não perca a sua generosidade nessa crise. Então, se a doação na sua vida ela é um hábito, aproveite ainda mais esse tempo para aperfeiçoar esse bom hábito. Porque é nesse tempo que os bons hábitos serão desafiados, é nesse tempo que os bons costumes serão desafiados, mas pela graça de Deus, você que é um líder que enfrenta crises, você que é um ótimo líder em tempos de crises, pela graça de Deus, você vai se tornar ainda mais generoso nessa crise, nesse tempo mais generoso. A quinta atitude visível
de quem está liderando bem em meio à crise. Quem está liderando bem em meio à crise, toma decisões importantes e tempestivas, importantes e rápidas. Deixa eu te contar uma coisa, qualquer um pode pilotar um barco num mar calmo, mas só um grande líder pode traçar o seu percurso na tempestade. Qualquer um pode liderar um barco num mar calmo. Qualquer um pode pilotar um barco num mar calmo, mas somente grandes líderes podem traçar o seu percurso num mar agitado. Sabe, numa crise, o líder tem que tomar cuidado, porque ele precisa tomar decisões importantes. Você que é líder, cuidado, numa crise, não delegamos decisões importantes que nós mesmos teríamos que tomá-las. Numa crise, um grande líder, ele não delega decisões que estão na sua alçada e que precisam ser tomadas por ele. Eu não sei qual é o aspecto, qual é o contexto da sua liderança, mas você que é um líder, preste atenção, é o tempo de você abraçar as maiores e as mais importantes decisões, é o tempo de você estar junto com os seus liderados, é o tempo de você estar mais perto. Um grande líder, num momento de crise, não delega aquilo que é muito importante. Infelizmente, há uns anos atrás, conta-se que um desses grandes aviões que infelizmente caíram no Oceano Atlântico, o acidente aconteceu, muito provavelmente pelas caixas pretas, o acidente aconteceu, porque o comandante maior do avião foi dormir, e veio sobre aquele avião uma tempestade tropical, é uma tempestade muito forte, e dizem os especialistas, pelos áudios da caixa preta, que parece que quem estava pilotando o avião não era o comandante, e mesmo em meio à tempestade, parece que ele demorou e ficou dormindo, e infelizmente, aquele que era um piloto iniciante, ou de pouca experiência, não teve a capacidade de tomar uma decisão correta em meio à crise, e aquele avião veio a cair. Talvez você conheça essa história. Em meio à crise, os grandes líderes, os principais líderes, no seu contexto, no contexto da sua liderança, eles precisam tomar decisões importantes sem medo, eles precisam mostrar, em outras palavras, dar a sua cara a tapa, eles precisam, em outras palavras, dizer, é comigo mesmo. Em tempos de crise, grandes líderes tomam decisões importantes, e andam mais perto das pessoas que alguma decisão foi delegada. Isso acontecia na vida de Neemias. Diz a palavra de Deus em Neemias 5, versículo 15 em diante, diz assim: os governantes anteriores, aqueles que me precederam, eles puseram peso sobre o povo, eles tomaram deles 480 gramas de prata, além de comida, vinho, até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas por temer a Deus, eu não agi dessa forma. Um grande líder que teme a Deus, ele num momento de crise precisa estar envolvido com as questões mais importantes. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho nesse muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. E aí ele vai contando outras coisas aqui, até o versículo 19, então eu quero dizer, olha, preste atenção, sabe de uma coisa? Em dias de crise, um dia é como um mês. Em dias de crise, grandes decisões precisam ser tomadas, e não só tomadas pelos pelos líderes, mas os bons líderes, além de tomar grandes decisões importantes, eles tomam rápido, eles tomam as decisões rápido. Liderar em tempos de crise exige isso de um líder. Numa crise, não tem muito como esperar o momento certo, a crise já é o momento certo para a decisão certa. No momento de crise não tem como esperar. Então, se você é um líder nessa crise, eu quero dizer para você,
tome decisões importantes, não tenha medo. Se você é líder, Deus te chamou para tomar decisões importantes. Qual a decisão importante você precisa tomar? É claro, cheio de amor no coração, cheio de temor a Deus, cheio de princípios no seu coração, na sua mente. Você precisa tomar as melhores decisões, as decisões em Deus, mas não tema, não tenha medo de grandes decisões, não tenha medo. Talvez você já tinha que ter tomado alguma decisão nesses dias de crise e ainda não tomou. Aproveite, tome decisões importantes e rapidamente, porque o tempo de crise já é o tempo de importantes decisões. E o último ponto, a última atitude visível de quem está liderando bem em meio à crise. A última atitude visível de um líder, de um bom líder em meio à crise. Um bom líder em meio à crise. Ele sabe que ele é um solucionador de problemas naquilo que compete a ele. Ele soluciona problemas. Se tem algo que tem tudo a ver com liderança, é solução de problemas. Qual era o grande problema aqui? Qual era o grande problema aqui de Neemias 1 ao 7? Você vê nessa história, o grande problema aqui era que a cidade estava destruída, a cidade estava desprotegida, sem muros. A cidade estava numa crise, e Neemias, apesar de ser um homem de oração, apesar dele orar, apesar dele considerar que Deus fez tudo aquilo, você sabe muito bem que Neemias, ele diz em outras palavras, eis-me aqui, Senhor. A Bíblia diz, lá em Neemias 1, que ele pediu licença ao rei da Pérsia, ele pediu licença para, em outras palavras, parar o seu trabalho lá, para ir em Jerusalém, reconstruir o muro. Porque ele disse, em outras palavras, ele estava dizendo, é problema meu, eu sou um solucionador de problema, eu sou um líder, e um bom líder, ele não tem medo de problema, pelo contrário, ele quer solucionar os grandes problemas, os problemas que vêm nas crises dessa vida. Você sabe o final dessa história, Neemias reconstruiu o muro daquela cidade. Mas em outras palavras para você, Deus vai te capacitar nesse tempo de crise, para criar novas soluções. Nada melhor em tempos de crise do que teoria virando prática. Você já viu que em tempos de crise, algumas profissões que são mais teóricas, elas ficam mais apagadas? As profissões que são mais práticas, elas são as profissões mais requisitadas no tempo de crise. Porque crise, a teoria, ela não adianta tanto na crise. Em crise, precisam ser levantados líderes que praticam, líderes práticos, líderes que, entre aspas, põem a sua mão na massa, líderes que, como Jeremias disse, líderes que não retêm a sua espada de derramar sangue, líderes que estão prontos para a batalha. Tempos de crise, os teóricos se enfraquecem, mas os líderes que praticam, eles são promovidos. Se você é um líder, entenda, Deus está te chamando para solucionar problema. Qual é o problema que Deus está chamando você para solucionar nesse tempo? Qual é o problema que Deus te chamou para solucionar nesse tempo? Talvez seja na sua casa, na empresa que você trabalha, no ministério que você exerce, na célula que você lidera. Eu não sei, mas nada melhor do que nesse tempo você transformar toda a teoria que você recebeu em prática. E prática não se faz parado. Você pode até estar preso dentro de casa, mas você pode fazer muito aí dentro. Então sai do sofá, vai para frente, Deus te chamou, coloque a teoria em prática, Deus vai te fazer um grande líder nesse tempo. Em tempos de crise, as pessoas que transformam teoria em prática é que se destacam. Sabe, Deus vai te abençoar para criar coisas novas, para estimular comportamentos novos nas pessoas, para estimular o dinamismo. Sabe, nós estamos vivendo um tempo, nós estamos à beira de viver esse tempo, de uma cultura nova. A nossa vida está sendo reprogramada, as culturas, as sociedades, eu fico imaginando, e com muito pesar, é como está a mente, o coração de um italiano nesse momento. Nós temos que orar por eles, mas eu fico imaginando como que a sociedade italiana, por exemplo, e não só a italiana, a nossa brasileira e outras nações, mas eu fico imaginando como a sociedade italiana, depois do coronavírus, será uma nova Itália. Sabe, a mente do povo será reprogramada, novas tecnologias, novas alternativas, novos valores. Talvez
nós não imaginemos nesse momento tudo que vai acontecer de novo, mas é certo que grandes coisas novas estão por vir. Você já percebeu que algumas práticas de fevereiro de 2020, agora em março, se tornaram velhas? Coisas que fazíamos em fevereiro eram as melhores práticas, e agora não funcionam. As melhores práticas de fazer muita coisa em fevereiro passado não são as melhores mais, não se aplicam. No meio do isolamento social, muita coisa mudou, muita coisa está mudando, mas a pergunta que eu faço para você, que é um líder em meio à crise, é a seguinte: você está pronto para solucionar problemas? Você está pronto para ser uma pessoa mais dinâmica, mais flexível? Eu não estou falando de flexibilidade em relação aos seus valores, mas em relação às tecnologias, à forma de fazer as coisas. Preste atenção, porque grandes líderes em tempo de crise são pessoas flexíveis, pessoas que entendem que a música mudou, então eles mudam a dança, porque tem líder que quer dançar um ritmo com outro ritmo tocando, já mudou o ritmo, já mudou a música, já virou o tempo, já mudou tudo, e você, líder, está aí parado. Por quê? Eu quero te convidar a ser um líder que soluciona problemas, e você então pode ser uma pessoa mais flexível, porque alguns problemas você não vai solucionar mais com a mesma solução do mês passado, da mesma forma que você solucionava o mês passado. Por fim, Neemias 6 diz assim: o muro ficou pronto. Preste atenção nessa leitura. Neemias 6, no final diz assim: o muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Deus resolveu a crise deles em 52 dias. Eu não sei quantos dias durará a nossa crise, mas vai passar. Deus levanta líderes, Deus levanta gente boa como você, para ser usado nesse tempo, para ser promovido nesse tempo. Deus levanta pessoas para serem descobertas como grandes líderes nesse tempo. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas, e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Em meio à crise, líderes são levantados por Deus. Em meio à crise, líderes poderosos serão levantados pelo poderoso Deus. Em meio à crise, líderes que estavam desanimados serão fortalecidos. Talvez você era um líder e está desanimado. Talvez você está desanimado com o contexto da liderança que você está imerso. Mas eu quero dizer para você, Deus está chamando você, Deus está despertando você, Deus está levantando você de uma espécie de um sono na liderança. Deus está te dando um ânimo novo. Deus está dizendo: é nesse tempo que eu vou formar mais você, é nesse tempo que eu vou te ajudar, é nesse tempo que eu quero erguer você, é nesse tempo que você vai ser fortalecido por mim. Deus está dizendo para você. Em meio a crises, Deus também está querendo saber, na crise do coronavírus, na crise que vivemos esses dias, Deus está perguntando para alguns de vocês aí, preste atenção, Deus está perguntando: quem são os Neemias desses dias? Quem são os líderes que serão levantados nesses dias? Será que você pode aceitar esse convite de Deus para você? Porque como nós precisamos de líderes, como a sociedade precisa de bons líderes, como o nosso país precisa de bons líderes, como as empresas brasileiras precisam de bons líderes, como a igreja de Jesus precisa de bons líderes, como a CCLN precisa de mais bons líderes, porque graças a Deus nós temos excelentes líderes aqui, mas como precisamos de mais. Nunca é pouco, liderança sempre falta, e Deus está te levantando, Deus está te chamando. Eu quero te convidar, aonde você estiver, fique de pé no seu lugar, porque eu quero orar com você, eu quero pedir a bênção de Deus para você, porque eu sei que você vai liderar bem em meio à crise, eu sei que você vai ser um grande líder em meio à crise, eu sei que Deus está te chamando para liderar em tempo de crise. Então, repetindo para você, só recapitulando, para você orar junto comigo: não deixe a emoção
ação sobressair os seus valores. Segundo, um grande líder em meio à crise, ele se mostra corajoso, ele se mostra alguém corajoso. Você é corajoso. Terceiro, ele é positivo nas suas atitudes e nas suas palavras. Quarto, ele aumenta a sua atenção aos detalhes importantes, substanciais da sua vida. E quinto, ele toma decisões importantes e tempestivas. E por último, que eu falei de 6, falei de 6 atitudes. E por último, ele soluciona problemas. Aonde você estiver, eu quero orar por você. Você viu nessa história que mesmo um bom líder, sem a graça, sem a bênção de Deus, ele não alcança, ele não consegue reconstruir. Deus te chamou para reconstruir alguma coisa nesses dias. Deus te chamou para construir outras coisas nesses dias. Deus te chamou para ser um grande líder, um líder poderoso, mesmo em meio à crise. Deus está te convidando. Ore comigo agora, nessa terça-feira, terça light, aqui na CCLN. Ore comigo agora, 24 de março, é o dia que Deus está te abençoando. É o dia que Deus está restaurando aspectos da sua liderança, para te fazer um grande líder em meio à crise. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Obrigado, Senhor, nessa terça-feira, agora à noite, eu peço a tua bênção. Fala com as pessoas, fala com cada um. Eu peço que o Senhor fale com a pessoa que está assistindo aí esse vídeo poderoso. Eu peço que a tua bênção alcance, Senhor, cada um dos nossos ouvintes, mas aqueles que estão liderando. Eu peço uma bênção especial para você que já está liderando. Levante suas mãos aí. Eu quero pedir em nome de Jesus, meu Pai, capacita, eleva a capacidade. Pai, eleva o nível da fidelidade, eleva o nível da precisão, da tempestividade, do dinamismo, da generosidade. Ajuda líderes que já estão na linha de frente a tomar decisões importantes, a tomar, Senhor, as melhores decisões nesse tempo de crise. Levanta líderes para solucionar problemas importantes na vida da igreja, na sociedade, problemas importantes aonde eles estiverem inseridos. Levanta líderes fortes, levanta líderes poderosos, levanta líderes que não são dominados pela emocionalidade nesse aspecto, mas pelos seus valores. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre aqueles que estão liderando. Agora eu te peço, Senhor, por aqueles que desejam se envolver mais, liderar, aqueles que desejam se responsabilizar ainda mais, aqueles que desejam de fato, Senhor, ser como aqueles que o Senhor chamou, aqueles que o Senhor disse aos discípulos: peça ao Pai para que envie trabalhadores, aqueles que desejam realmente trabalhar, porque liderança é trabalhar, liderança é servir, liderança segundo o Senhor é se colocar na brecha e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu peço por esses agora, que desejam crescer, que desejam liderar um grupo nas casas, uma célula, que desejam, Senhor, liderar na empresa que trabalham, que desejam influenciar pessoas mais, elevar o nível da sua influência. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, alarga as tendas da liderança dessas pessoas que estão me ouvindo, alarga as tendas, faça mesmo que o nível de influência se expanda, que essas atitudes sejam visíveis nesses líderes em potencial, e que depois dessa crise serão descobertos como grandes líderes. Em nome de Jesus, eu abençoo todos que estão liderando em meio à crise, para que liderem ainda melhor. Eu peço a tua bênção, a tua bondade e a tua graça, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu quero te convidar também, aí onde você está. Nós estamos realizando nossos cultos da maneira online. Nós estamos realizando todas as nossas células nesse momento, preferencialmente também dessa maneira online. E eu quero contar, pela graça de Deus, com o mesmo coração que você já tinha apresentado a Deus, que você já vem apresentando a Deus. Eu quero contar com a sua generosidade. Sabe, se você quiser contribuir, se você quiser contribuir, eu quero te dar algumas formas para contribuição. A primeira forma que você pode contribuir é através de depósito nas nossas contas correntes, do Banco do Brasil e do Banco Itaú, do Banco do Brasil e do Banco Itaú.
Além disso, você pode também contribuir por meio de cartões de crédito, débito e até mesmo em dinheiro. Como? Como que eu faço isso? Você vai mandar um WhatsApp, você vai mandar uma mensagem, um WhatsApp para o telefone 31 99441 2754. Vou repetir, 31 99441 2754. Se você quiser fazer as transferências para as nossas contas correntes, você pode enviar o seu comprovante para esse telefone também que eu já disse, ou para o e-mail ccln.tesouraria@gmail.com, ccln.tesouraria@gmail.com. E eu quero aproveitar e te falar sobre algumas programações que nós vamos ter. Essa semana, eu quero te encontrar de novo, aliás, no início da semana que vem, já nesse domingo, eu quero te encontrar de novo, em mais um culto online, tá? Não perca essa oportunidade. Também, se você que está nos assistindo não é da CCLN e deseja saber mais informações sobre nós, eu quero pedir para você enviar um e-mail para cclnacões, que é sem o cedilha, cclnacões@gmail.com. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, e principalmente, eu quero declarar o que eu creio, que você é um grande líder. Deus te vê assim. Deus abençoe, nos vemos domingo.